Olá, pessoal! Hoje iremos falar um pouco sobre modificações químicas causadas pelos micro-organismos, na parte 1. Bom, primeiro temos que saber que os micro-organismos de interesse nos alimentos, eles são divididos em três categorias. Os patogênicos, que são os que estão relacionados com as DTAs, doenças transmitidas por alimentos, como Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, entre outros. Nós temos também os que são deteriorantes, ou seja, os que vão causar alguma modificação indesejável, seja no aspecto físico, nas características organolépticas de cor, sabor, textura, odor e também na composição química do alimento. Existem a terceira categoria, que são os denominados benéficos, que são alimentos que vão ter uma utilidade tecnológica, principalmente na produção de um derivado alimentício, como pão, bebidas alcoólicas, queijos, iogurtes, entre outros. Existem alguns exemplos, como o Penicillium roquefort, responsável pela produção do queijo tipo roquefort, e Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado na produção de cerveja, entre outros. Bom, os alimentos podem ser classificados de acordo com a facilidade com que eles se alteram, em três categorias: os perecíveis, os semiperecíveis e os não perecíveis, também denominados de estáveis. Os perecíveis são aqueles que se alteram facilmente, ou seja, se modificam facilmente, então eles estão presentes na grande maioria das refeições, né, do brasileiro e de todas as sociedades, como, por exemplo, carne, pescado, ovos, leite, a maioria das frutas e hortaliças. Já os não perecíveis ou estáveis, como o nome já diz, ele é um alimento mais estável, então ele tem uma resistência maior a iniciar os processos de alteração ou modificação ou degradação, tá? Então eles não se alteram com facilidade. Notem que eles têm uma característica de terem baixa atividade de água, como por exemplo, farinha e açúcar. Os semiperecíveis são uma categoria de alimentos que a conservação e a manipulação correta possibilitam a permanência desse alimento sem alterações significativas durante um bom tempo. Não são tão estáveis como o da categoria dos não perecíveis, mas também não são tão perecíveis e tão frágeis como carnes, frutas, ovos e alimentos frescos em geral. São exemplos batatas e nozes. Os micro-organismos podem causar algumas modificações químicas nos alimentos, sejam elas benéficas ou não, tá? Mas mesmo assim são modificações químicas. E as alterações na composição, propriedades e estrutura dos alimentos é o que nós denominamos de deterioração. E essa deterioração vem como consequência da contaminação dos alimentos, desde ações durante colheita e abate, presença de roedores, insetos, contaminação proveniente de manipuladores, equipamentos, utensílios, embalagens inadequadas, ambiente de processamento, armazenamento, transporte e venda não corretamente higienizados, e entre outras fontes que podem carrear micro-organismos que vão realizar as modificações químicas indesejadas. As características aqui nos bolores e leveduras, eu trouxe algumas modificações relacionadas a esses micro-organismos, algumas benéficas, outras não. Mas nós precisamos saber que os bolores e as leveduras, eles têm uma parte fisiológica na sua estrutura similares. Porém, eles se diferenciam das bactérias por terem um tempo de geração menor, que é um tempo de reprodução menor. Veremos isso um pouco mais na frente. Mas temos que ter em mente que em condições favoráveis no alimento, ou seja, aquele alimento que apresenta temperatura ideal, pH ideal, nutrientes, quantidade de água ideal, atividade de água ideal, quem vai prevalecer como agente deteriorante são as bactérias. Já quando a gente tem umas condições mais seletivas, como um pH mais ácido, uma atividade de água mais abaixo de 0,94, temperatura entre 25 e 28, isso já vai favorecer, essa situação já favorece mais o crescimento de leveduras.
Tanto os bolores e as leveduras, eles podem ser deteriorantes ou serem benéficos, que eles vão participar de processo tecnológico de produção de alimentos. Exemplo, Saccharomyces cerevisiae, ela é utilizada para a produção de vinho e álcool. Porém, quando ela está em alimentos como suco de frutas e bebidas carbonatadas, as que têm gás, ela já pode ser considerada, essa levedura já pode ser considerada como um agente deteriorante. Os bolores e leveduras também têm os vegetais como habitat natural e principalmente nos que têm alto teor de carboidratos, que os carboidratos são muito importantes para o desenvolvimento dos bolores e leveduras, mais ainda do que das bactérias. E o aproveitamento desse carboidrato para a obtenção de energia pode ser através da presença de oxigênio ou não. Já as proteínas, elas praticamente não são modificadas pela presença de bolores e leveduras. As modificações são muito insignificantes. Já os lipídios podem ser modificados por espécies de gêneros específicos, como algumas espécies do gênero Candida e Torolopsis. Em específico, as leveduras oxidativas chamadas de filme-ish, como por exemplo as do gênero Pichia, Cândida, Ansuela, entre outros, eles crescem em superfície dos alimentos e quando são alimentos ácidos, como picles e sucos envasados em vidro, elas também crescem na superfície das dornas ou os tanques de fermentação. E elas elevam o pH do alimento, pois produzem um ácido nesse processo de crescimento, que pode ocorrer o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, como Clostridium botulino e picles. Um destaque é a levedura Zygosaccharomyces baeyi, as fotos aqui do lado, né, microscópicas delas. Ela é uma das mais estudadas como agente deteriorante, tem características bem distintas da maioria das leveduras, pois elas são, por exemplo, osmofílicas, ou seja, elas conseguem crescer em um ambiente de uma pressão osmótica muito grande, como ambientes com até 70% de glicose, de um carboidrato. Elas toleram altas concentrações de etanol e também concentrações de até 10% de cloreto de sódio, de NaCl, que é o sal de cozinha. E também são resistentes a alguns conservantes químicos, como o benzoato e o sorbato de sódio. Então, tem que se ter bastante cuidado com essa espécie de levedura como agente deteriorante, devido às suas características de alta resistência. Já os bolores, a maioria é aeróbia. Diferentemente das leveduras, eles produzem enzimas que vão agir sobre os carboidratos mais complexos, que são os polissacarídeos. Nós vamos ver na produção de alimentos e o uso de micro-organismos benéficos que as leveduras elas não conseguem fazer a quebra do amido, a quebra da pectina. E vem uma pergunta, como as bactérias se reproduzem, tá? As bactérias, elas se reproduzem através de um ciclo bem simples, tá? O processo é mais comum e mais importante que tem de divisão das bactérias é a chamada fissão binária. E o que é que acontece? Uma célula duplica os seus cromossomos e em seguida há o estrangulamento da membrana, produzindo duas células em separado. E como é que ocorre essa velocidade de crescimento? Ela vai partindo de uma única célula, cada bactéria ela vai aumentando sua população em uma forma geométrica, ou seja, cada uma das bactérias vai se reproduzir e produzir duas bactérias. Essas duas vão produzir 4, essas 4 vão produzir 16 e assim vai. Ou seja, elas se reproduzem muito rapidamente. Por isso é mais fácil de um alimento que tem condições mais neutras de pH, quantidade de água, temperatura, eles terem uma proliferação microbiana por bactérias mais rápida do que se fosse pelo fungo. Aqui uma ilustração mais ou menos, olha, em pouco tempo nós temos uma bactéria, ela forma duas, em seguida cada uma delas forma mais duas, até que você tenha uma quantidade acima do legalmente permitido, que pode trazer danos à saúde do
consumidor. A gente falou no começo da aula sobre o termo chamado tempo de geração. O que é o tempo de geração? É o tempo necessário para que uma célula se divide, ou seja, para que a população dobre de tamanho. Se eu tenho 100 bactérias, quando elas virarem 200 bactérias, isso é um tempo de geração. Se ela levou 30 minutos para fazer esse processo, então o tempo de geração da bactéria é de 30 minutos. Isso é específico de cada gênero, de cada espécie, tá? Existem algumas que conseguem ter um tempo de geração de 20 minutos, 30 minutos, outras são de horas, tá? Depende. Esse tempo pode sofrer variações, né, de acordo com o tipo de organismo e também com as condições do ambiente. Se for uma temperatura que não seja próxima da ótima, um pH que não seja próximo da faixa do ótimo, então vai ter um pouco mais de dificuldade de se reproduzir e, consequentemente, de dobrar a sua população. E o tempo de geração será maior. Considerando um exemplo, considerando que uma célula com um tempo de duplicação de 20 minutos, após 20 gerações, seu número aumentará aproximadamente para 1 milhão de células. Ou seja, em um tempo curto, relativamente curto, de 400 minutos, já ocorre a grande população de uma célula que virará 1 milhão. Aqui nós temos algo extremamente importante para conhecer o crescimento microbiano. Aqui até a gente falando até o slide anterior, dá a impressão de que uma célula, ela está na condição favorável, pronto, vai começar a crescer. Não é bem assim. Existem as fases. A primeira fase aqui, a fase A, a gente chama a fase lag, que é um tempo em que a bactéria vai se adaptar às condições do meio. Ela vai se preparar para iniciar o processo de duplicação, tá? De crescimento, que nós chamamos de crescimento, a duplicação da bactéria. Já nessa fase inclinada ascendente, a B, nós temos a chamada fase exponencial ou fase log, que é quando ocorre o crescimento em si da quantidade de células. Uma célula vira duas vira quatro. Porém, chega um ponto em que as quantidades de nutrientes vão acabando, as condições vão ficando desfavoráveis e a quantidade de bactérias que vão morrendo com as que vão surgindo ficam mais ou menos equilibradas. E quando se faz os cálculos, fica como se a população não estivesse crescendo. Mas não é que ela não esteja crescendo, é que a quantidade de mortes fica similar à quantidade de novas bactérias. E a última fase, que é a fase de declínio, onde a quantidade de bactérias que estão em processo de morte ou inativação, que é outro termo utilizado para morte bacteriana, ela será maior do que a quantidade de novas células sendo produzidas. Essa é a fase chamada de declínio. Trouxe aqui uma explicação de cada uma para revisão. Fase lag, também denominada de latência, as células aumentam de tamanho, são fisiologicamente ativas, mas elas não se dividem, é um tempo de adaptação. Essa fase nem sempre ocorre, pois depende do tempo de adaptação ao meio, ou seja, ao alimento. A fase log ou exponencial é onde as células se dividem em um ritmo constante, é a fase que tem maior atividade celular e é a de mais difícil controle, tá? Pelos meios de conservação. A fase estacionária já é quando a população permanece com a quantidade constante, né, de número de células, devido à quantidade de mortes ser similar à quantidade de novas células sendo produzidas. Já a fase de declínio é quando tem o número de células viáveis, ou seja, que estão em pleno funcionamento, menor do que a quantidade menor do que a quantidade de células que estão morrendo. Aqui um destaque, tá, sobre bolores e leveduras, que existem os chamados bolores de armazenamento. Lembrando que os bolores e leveduras, eles têm um método de crescimento diferente das bactérias, tá? Então, esse crescimento que a gente viu das fases aqui é exatamente apenas específico para bactérias.
crescimento de bolores e leveduras é um pouco mais demorado e complexo e podem ser por várias vias, tá? Aqui, sobre bolores e leveduras, bolores chamados bolores de armazenamento são bolores que causam alterações nos cereais ou grãos armazenados, como aspergilos flavos, todas as espécies de penicillium. Esse SPP significa todas as espécies dentro do gênero, tá? Quando eu não estou especificando uma, estou falando de todas. E em alimentos refrigerados, existem algumas espécies de penicillium, de cladosporo e de aspergilo, de tricotécio, que tem também ação mesmo em temperaturas de refrigeração. Lembrem dos psicotróficos que nós falamos na aula de fatores intrínsecos e extrínsecos? Pronto, alguns deles têm essa capacidade de ter uma adaptação a ambientes de baixa temperatura. Bom, aqui algumas referências. Façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.